Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Hoje, mais uma vez, nós vamos trabalhar replantio, porque o replantio dos Dendrobium anosmum, ele deu um grande resultado, né? Várias pessoas tiveram algumas dúvidas e nós retiramos essas dúvidas. E hoje nós vamos fazer o replantio do Dendrobium pierardi, que nós mostramos no vídeo anterior sobre as raízes que estão coladas no vaso plástico e elas não têm um desenvolvimento muito bom, como teria se fosse um vaso de barro. E vamos fazer o replantio de um outro anosmo, só que desta vez nós vamos retirar pseudobulbos para fazer mudinhas, né? Então vamos acompanhar aí o processo e depois, durante, quando surgirem os cakes, aí nós vamos apresentando e como que nós vamos fazendo isso, tá bom? Já eu volto aí com o nosso material preparado para dar sequência aí no trabalho. Duas frentes, esse é um Dendrobium tipo e ele está com muitos pseudobulbos. Então nós vamos, depois que nós tirarmos do vaso, antes de nós colocarmos no novo vaso, nós vamos retirar alguns desses pseudobulbos, porque não é necessário ter mais do que 3, e aí nós vamos explicar como é que nós vamos fazer as mudinhas dele. E aqui está mais uma vez o pierardi que nós trabalhamos as raízes, e nós vamos também fazer o replantio dele nesse mesmo vaso, acredito, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então o professor vai fazer o que agora? Vou retirar do vaso, guardar o substrato velho e eu volto com a planta já com as raízes nuas para nós fazermos o plantio. Bom, já estamos aqui com o nosso material pronto. O nosso Dendrobium anosmum está aqui, muito bem enraizado. Então nós vamos tirar alguns pseudobulbos. Nós vamos tirar esses dois que estão quebrados, mas nós não vamos cortá-los embaixo. Nós vamos tirar na parte que está quebrada aqui só. E dois deles, esses dois que são os mais velhos, aí nós vamos tirar aqui embaixo, bem um toquinho. Então ficou aqui uma planta muito boa. Nós vamos usar um vaso um pouco maior do que ele estava, porque ele vai desenvolver muito agora. E nós colocamos caquinhos de telha mais uma vez aqui no fundinho do vaso, como drenagem. Vamos acomodar a planta aqui. Lembrando que eu já disse, não é necessário essa planta ficar na beirada, ele não precisa ficar na beiradinha do vaso, porque ele tem um crescimento bastante compacto, né? Então ele pode ficar no meio do vaso. Nós vamos organizando aqui com a mão, para que ele fique firme, que não tenha necessidade de estaquear. Olha aí, que espetáculo! E nem tem necessidade de estaquear. Vamos deixar aqui. O pierardi, nós vamos usar o mesmo vaso que ele com a drenagem de carvão e também caquinhos de telha, tá? Daqui a alguns dias aí nós faremos um vídeo retornando aí alguns conceitos básicos sobre desinfetar o instrumento, sobre como usar o caquinho de telha, todos esses procedimentos aí que nós estamos acostumados a fazer. Vou colocar um pouquinho aqui para acomodar essa parte aqui. Aqui tem uma outra planta que eu nem tirei muito o substrato porque as raízes estavam muito bonitas, aí eu deixei. Vamos completar aqui. Assim. Vamos pegar essa outra plantinha aqui e vamos colocá-la aqui no meio. Assim. Para ficar bem cheio o vaso, ficar bem bonito.
completar. Com cuidado, porque o broto pode quebrar, né? Com cuidado aqui. Lembrando, né, o rizoma tem que ficar na superfície, não pode enterrar o rizoma. E o rizoma dos dendróbios, eles são assim, bem curtinhos, tem que tomar todos esses cuidados aí também, tá? Muito bom. Só colocar um pouquinho mais aqui. E aqui. Ok. Observem aqui, ó, que esse que estava com as raízes expostas, ele ainda ficou bem superficial, né? Não é necessário a gente enterrar tudo, deixar muito enterrado, não tem necessidade. Esses dendróbios, eles gostam mesmo de ficar assim bem superficiais. Ó, nós não vamos retirar nenhum pseudobulbo antigo, né? Porque como nós replantamos esse daqui, vamos deixá-los. E agora, daqui a uns 20 dias, nós vamos fazer a adubação dos dendróbios, anosmo e pierardi. Porque aí já aqueles que nós replantamos já também vão estar já próprios para isso, que já vai estar emitindo novas raízes, e esses daqui também, tá bom? Os talinhos do dendróbio que nós recortamos. O que nós vamos fazer com ele? Então, o dendróbio, ele tem essa parte aqui, que é a que estava colado, e a ponta. Onde é que nós podemos ter cakes de dendróbio anosmo? Aqui na ponta e aqui nessa parte onde não emitiu o botão floral. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar no meio, assim, no meio. Este aqui também nós vamos cortar no meio. Esse aqui nós vamos deixar assim e esse aqui nós vamos deixar assim. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um potinho com areia. Pode ser areia de reboco ou areia grossa, tanto faz. Você vai pegar essa areia, você vai pegar os toquinhos do dendróbio, a parte que você cortou, e você vai enfiá-los aqui no vasinho, pelo menos uns 3 dedos. Um tanto assim, ó. 3 dedos você vai enfiar aqui no vasinho. Não podem colocar muito, porque ele vai brotar aqui ou aqui. Então, nós temos que ir pelo menos um tantinho assim só na areia, que é para absorver a umidade. Coloque todos eles, assim. E você vai colocar esse vasinho aqui na parte mais sombreada, embaixo de uma bancada, num lugar bem sombreado, e vai manter úmido sempre, umidade constante. E vamos acompanhar, ver se os brotinhos surgem, tá bom? Já eu volto com a nossa planta destaque de hoje. Uma das plantas destaque de hoje é esta celógene, é a Celógene parisi. Ela é uma planta muito bonita, as flores são em tons esverdeados, como a Celógene pandurata, e ela floresceu muito bem. Olha que fantástico essa planta aqui. E eu quero fazer uma comparação. Esta planta, olha a qualidade das folhas, né? Qualidade das folhas, as hastes florais, olha que beleza. E essa planta está em um local mais sombrio do orquidário. E eu tenho uma outra planta aqui da mesma espécie, olha aqui. Também o Dendróbio parisi, só que ele está num lugar bem iluminado. E olha a diferença da folhagem, né? Não das flores, porque a floração também está excelente, mas as folhas estão mais pintadas, né? Então a planta num ambiente mais sombrio se desenvolveu melhor. Então, ou seja, essa daqui vai para uma parte mais sombria também, tá bom? Essa é uma das plantas destaque de hoje.